Graça e paz, vamos continuar falando da palavra de Deus com essa chave de leitura de que no contexto do mundo que desobedece a Deus entra o pecado, entra o conhecimento então do bem e do mal. Então Deus vai escolher aqueles que lhe agradam, justamente aqueles que amam a Deus, que amam e praticam o bem. Aqueles que realizam a obra de Deus, aqueles que o servem, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus tem os seus critérios para escolher alguém, para escolher até mesmo uma nação, como veremos aqui agora durante este estudo. Então nós vemos que realmente, se o mundo agora jaz no maligno, jaz na maldade, na mentira, no mal, no engano, então Deus escolhe homens e mulheres que têm um coração voltado para Ele, um coração segundo o seu coração, um coração que se inclina para o bem, para o serviço, para o amor a Deus, para guardar a sua palavra, para praticar e para ensinar essa palavra. Então Deus escolhe estes homens, estas mulheres e até essas nações para que Ele possa então comunicar a mensagem do céu, a direção do céu no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do amor. Deus é amor e aquele que ama é nascido de Deus. Então este novo nascimento, essa entrada no reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, para caminhar por este caminho estreito, entrar pela porta estreita e viver em justiça, porque o justo viverá da fé. E para viver em justiça e na prática da palavra de Deus, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Porque a nossa formação, o velho homem, o nosso espírito, a nossa índole, não nos permite amar como Cristo amou, praticar o bem, viver na verdade, se quer entender a mensagem de Deus completamente. Ela está muito elevada para a nossa mente humana. Mas quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá a compreensão. Ele nos dá a inteligência espiritual, a sabedoria. Deus é um Deus de sabedoria. Então o Espírito Santo nos dá dons espirituais, especificamente, principalmente dons de conhecimento, de sabedoria, como deu a Salomão, como deu à igreja primitiva, como deu a visão, como deu a Ezequiel, a Isaías, a Jeremias. Então Deus escolhe homens e mulheres para batizar com o Espírito Santo, para também vir habitar em nós através do seu Espírito, e assim nos guiar em toda a verdade, e nós então iremos anunciar o evangelho do reino, as boas novas do reino, que nós agora já temos a revelação de Deus, que o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino do Espírito. É o reino do entendimento da palavra de Deus através do Espírito Santo que vem habitar em nós. E assim nós pregamos, nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos o reino de Deus, nós anunciamos a verdade com o poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós dependemos sim do batismo com o Espírito Santo, de sermos espirituais, de nascermos de novo da água e do Espírito para andarmos em comunhão com Ele e assim sermos purificados de todo mal, de todo pecado, de toda ignorância, de toda maldade, de toda iniquidade, e recebermos então o poder, a unção, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, para proclamarmos essa verdade, a salvação em Cristo e uma nova vida, uma vida realmente que agrada a Deus. Nós vamos estar lendo Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo de número 6, para continuarmos esta reflexão a respeito
da escolha de Deus, dos escolhidos de Deus, que Deus realmente quer escolher. Ele quer realmente pessoas que lhe agradam, pessoas que têm um coração segundo o seu coração, para que nessa força do Senhor possam anunciar o reino de Deus, a glória de Deus por toda a terra. Então vamos ver aqui Deuteronômio 7, versículo 6, que diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Aqui está o princípio de Deus. Realmente, desde Gênesis até Apocalipse, Deus escolhe. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, realmente são escolhidos. Deus quer realmente trabalhar com pessoas escolhidas conforme o seu coração, conforme o propósito de Deus que você demonstra, que vai executar. Quando Deus contempla o seu coração, contempla a força, a inclinação do seu coração e vê que você tem um coração segundo o seu coração que vai realmente aplicar na sua vida a vontade de Deus, a palavra de Deus, os propósitos de Deus, Deus te escolhe. E nessa força, nessa fé, você recebe o poder do Espírito Santo, você entra numa escola de profetas, você se forma um profeta e vai realizar a obra de Deus. Porque povo santo, povo separado, povo escolhido és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Então, no meio da terra, no meio deste mundo que jaz no maligno, Deus até poupa a terra pelos escolhidos, Deus para o sol pelos escolhidos, Deus move céus e terra pelos seus escolhidos. Então, realmente são os que agradam a Deus, são os que vivem uma vida que glorifica a Deus, são os que procuram praticar o bem, amam a justiça, amam a verdade. Realmente é necessário que você tenha um desejo de agradar a Deus em toda a sua vida. Eu quero aqui hoje dar este testemunho pessoal, como que Deus me escolheu, o que aconteceu, que está aqui de acordo com a palavra de Deus, quando diz: o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial. Então, no meio de um mundo mau, que jaz no maligno, Deus escolhe. Deus escolhe homens e mulheres que têm um coração que lhe agrada. E o testemunho é que realmente Deus escolhe aquele que o ama e por amá-lo não quer estar pecando, não quer estar praticando mal, quer andar na justiça, quer andar na verdade, que ama o seu próximo, que ama o que está caído, necessitado, tem um coração segundo o coração de Deus. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então o escolhido de Deus terá um coração que ama o mundo, ama o pobre, ama o pecador, ama o que está no fundo do poço, ama o que está caído e não quer que ninguém pereça, quer que todos sejam salvos, que o mundo todo, que os seus vizinhos, que os seus familiares, que a sua casa, que a sua cidade, sua nação, o mundo todo seja abençoado, seja salvo, não seja condenado. Então Deus escolheu Israel para que ele fosse o seu povo especial, o povo da bênção, o povo de Abraão, escolhido para ser uma bênção, tanto para ser abençoado, como para levar essa bênção para o mundo todo. Então o escolhido tem essa compreensão do todo, que Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos. Se Ele quer que todos se salvem e não quer que ninguém se perca, o seu coração tem que estar envolvido nesse todo de Deus para você ser escolhido de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, para ser um povo especial dentre todos os povos, você tem que ser bênção para todas as famílias da terra, para todas as nações da terra. Este é o propósito de Deus para conosco. Este é o propósito de salvação de Cristo para conosco. E nós temos que estar com o coração canalizando, dirigindo essa mensagem para todos. Nós temos que amar a todos, temos que amar ao mundo todo. Quando você ama, e quando esse amor cresce,
e quando você busca a glória de Deus venha encher toda a terra, então você tem um coração colocado na posição do propósito para receber então o impulso, a força, o poder do Espírito Santo para executar a vontade de Deus. Começa em casa, começa amando os de casa, como fez Davi. Começa colocando em ordem a sua casa, e isso vai se expandir, este amor, este propósito de salvação vai se expandir para o mundo todo. Então Deus escolheu uma nação, escolhe homens e mulheres para cumprirem este propósito. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então o Senhor tomou prazer, o Senhor se agradou do povo de Israel. O Senhor então os escolheu. Aquele que o agrada, aquele que lhe dá prazer. Esse é o propósito de Deus, ele nos criou para ele, para que dessemos prazer, para que o servíssemos, para que o amássemos, para que fizéssemos o bem, andássemos na verdade, na justiça, nas boas obras, no seu caminho. Não podemos abrir mão disso. Quem ensina a agradar a Deus, a que Deus tenha prazer em sua vida, ele diz que você não precisa fazer nada, ele está te enganando. Você tem que amar, você tem que perdoar até 70 vezes 7 em um dia. Você tem que, se ver o seu irmão passando necessidade, socorrer, se você tem o bem, se você tem condição. A esmola e também as orações de Cornélio subiram ao céu, subiram a Deus. Então, Deus se agradou, Deus teve prazer em Cornélio. Vamos pegar aqui este modelo, este exemplo do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos. Porque a vossa esmola e a vossa oração subiram até os céus. Então o Senhor vai ter prazer, vai te escolher de acordo com o seu amor ao próximo. Não é só quando você entra no culto e levanta a mão e os seus lábios exaltam a Deus, mas é quando o seu coração está voltado para Deus e ao próximo, amar ao próximo. Os mandamentos, faze isso e viverás. Então o Senhor tem prazer, Deus escolhe aquele que ama, aquele que lhe obedece, aquele que treme diante da sua palavra, da verdade, daquele que pratica o bem, a justiça em todo o tempo, que ama o seu próximo, socorre ao que está caído. Jesus mesmo fala ali do samaritano, que atendeu, socorreu, cuidou do homem que tinha caído nas mãos dos salteadores, e Jesus então diz, vai e faz o mesmo. Porque quando você faz, quando você tem esse propósito, Deus está contemplando, Deus está te escolhendo para te abençoar, para abençoar a sua casa e para que você seja batizado com o Espírito Santo e para que você seja uma bênção para toda a terra. E não é porque você é forte, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas é para a glória de Deus, é para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. É por serem menor do que todos os povos, eram escravos no Egito. E ali Deus escolheu ao povo de Israel. Então Deus escolheu por causa da promessa, do juramento que fizera a vossos pais, e porque vocês estavam fracos, estavam necessitados. Como que um povo que começa a sua escolha, sua vocação, sendo escravo, sendo pequeno, o menor povo da época, em toda a face da terra era Israel, dentre todos os povos que existiam, o que nós acabamos de ler. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Então Deus atentou para a fraqueza, para a pobreza, para a necessidade, para a carência daquele povo.
jamais aquele povo conseguiria sua liberdade. Estaria escravo lá no Egito até hoje, ou estaria destruído. Ah, se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Canta o salmista, reconhecendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então Deus escolhe alguém para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. Por isso Deus escolheu Abraão, por isso Deus escolheu Moisés e tirou o povo com mão forte do Egito para que o seu nome fosse glorificado. E este povo, então, tinha todo um histórico de agradar a Deus. O versículo 8 diz assim: mas porque o Senhor vos amava. Então, Abraão, ao obedecer a Deus, sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que ele não conhecia, ele foi pela fé. Ele deu o primeiro passo pela fé. Então, agradou a Deus. A sua fé é comprovada por obras. A fé sem obra é morta. Mesmo Hebreus ou Tiago, ou todos os que vão citar Abraão, vão mencionar que a fé de Abraão se revela pelas suas obras, pelas suas boas obras, pela sua atitude, pela sua ação. Ao crer, ele saiu da sua casa, deixou lá a sua herança, sua terra, e foi para uma terra que ele não conhecia, esperando, confiando na promessa de Deus. Quando Deus faz a promessa do filho, ele tem o filho, e Deus pede o seu único filho, ele crê que Deus vai ressuscitá-lo, que Deus vai fazer um milagre. Ele crê em Deus e obedece a Deus. A obediência leva à prática. Você comprova a obediência por uma obra. E se a igreja hoje propôs uma nova reforma em que revitalizasse a obra, o cuidado do pobre, a prática do bem, do benefício, do serviço, do socorro, da palavra de Deus, que nos diz para realmente que possamos abundar em boas obras, em frutos, frutificar, dar muitos frutos, servir a Deus, e brilhar, reluzir com a luz de Deus, sendo sal da terra, a luz do mundo. Então essa igreja realmente mudaria a sua história, e Deus tem nos revelado que pisará se obedecer, se acompanhar esta palavra, essa convocação, esse ministério de renovação, de restauração de todas as coisas, de voltar ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Deus está ordenando a igreja, estamos pregando aqui para o Brasil, para que o Brasil volte à prática das primeiras obras e assuma o seu compromisso com a obra do bem, do serviço, do amor a Deus e do amor ao próximo, de fazer o bem. Se a igreja se voltar para Deus, para esse chamado de Deus, para voltar-se para a palavra, para essa convocação para uma nova reforma, a palavra de Deus, já falamos aqui nos últimos estudos, que a palavra de Deus está nos afirmando que nós venceremos os nossos inimigos. Exatamente isso que está aqui na palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7, a partir, então, do versículo 11, que diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir, incluindo o mandamento de amar ao próximo, de ajudar o necessitado, de perdoar as dívidas, de socorrer os que estão endividados, socorrer os que estão com fome, socorrer, visitar e suprir os que estão nus, presos, passando por problemas, os que estão enfermos. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu mosto,
e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Então Deus tem colocado essa palavra com autoridade em minha vida, para transmiti-la, para anunciar, para profetizar e fazer relembrar, para nós voltarmos ao primeiro amor. Quando voltarmos ao primeiro amor, as bênçãos voltarão sobre a sua casa, sobre a sua terra, sobre a sua nação. Haverá uma restauração de tudo e os inimigos vão desaparecer. E haverá bênção, haverá fartura, haverá que toda necessidade será suprida. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Haverá uma bênção completa. O Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, se você ama Deus e o fruto desse amor é a obediência, é a prática das boas obras, se você conseguir quebrar essa barreira, este muro, este engano, talvez essa semente maligna, perversa, para separar fé de obras, se você conseguir, se você romper e realizar uma nova reforma, participar deste movimento, pregar desta forma e anunciar a prática do bem, da justiça, da obediência aos mandamentos, dos juízos para guardar e cumpri-lo, usar tanto o Antigo como o Novo Testamento, dizer bem-aventurado é aquele que ouve essa palavra e a pratica. Então, a prática, a vivência, a obra, entrar, unir, somar, fortalecer a mensagem da graça, da fé que leva à obra. O justo viverá da fé. E nós vamos direto à fé e ficamos na fé. Mas o texto todo é o justo. Começa com o justo, aquele que guarda a palavra de Deus. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. O entendimento de Davi, o entendimento de Isaías, o entendimento dos apóstolos, o entendimento de João, lá no Apocalipse, é de que realmente guardar, obedecer, realizar a obra que vem da graça, começa com uma graça, um favor imerecido, como uma esmola, e passa então pela salvação para que possamos realizar as obras de Deus e dar frutos e guardarmos e cumprirmos a sua palavra, a sua justiça. Então essas promessas virão. Quando você pregar dessa forma, unindo fé e obras, vai cair uma barreira. Essa barreira primeiro cai dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, explode, você avança, seus olhos vão se abrir, você verá a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vai começar a andar com a força do Senhor, com este impulso para realizar a boa obra, para praticar o bem, para amar o próximo, para socorrer o necessitado, para usar toda a força que Deus te dá para levantar o que está caído e carregá-lo, até mesmo se for preciso levá-lo no seu ombro, nas suas costas, levá-lo para o socorro, levá-lo para a salvação. Essa é a justiça que Deus está esperando da igreja em uma nova reforma. Então, essa igreja será bendita. O mundo vai abrir os olhos para esta igreja. O mundo vai crer. Todo mundo crerá, vendo o amor entre nós, vendo o amor pelo próximo, vendo o amor pelo mundo, vendo o amor pelo necessitado. O mundo creia. Para que o mundo creia, o mundo crerá quando a fé andar junto com as obras. Nós precisamos quebrar aquela mentira, aquele engano, aquele que foi mal feito lá na Reforma Protestante.
iniciar agora uma nova reforma com essa visão de Deus, pregando o conhecimento da verdade, da justiça, tendo dons espirituais, dom da ciência, dom do conhecimento, do entendimento. Bendito serás, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade, pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto seria por laço. Então nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos saindo nesta promessa. Eles vão por todas as nações, eles vão pregar o evangelho e o mundo todo crerá, porque eles vão na obediência, eles vão na fé, no amor, na esperança, na justiça e nas boas obras. Eles vão na verdade, eles vão no conhecimento da palavra. Eles não vão escondendo aqui nenhum versículo, não vão escondendo a palavra de Deus, não vão escondendo a sua responsabilidade diante de Deus. Eles vão anunciar toda a justiça, toda a verdade. Tanto é que quando Ananias e Safira, eles vendem um terreno e eles mentem ao Espírito Santo, mentem à igreja, mentem aos apóstolos e retêm uma parte do dinheiro e são desonestos e praticam a má obra e não realizam a boa obra de entregar conforme o trato, todos estavam combinados que fariam aquilo, mas eles mentem, eles morrem, porque eles estão andando na má obra. E Pedro, os apóstolos da igreja primitiva, sabe que precisa andar na justiça para que a bênção de Deus continuasse sobre o mover da igreja primitiva na pregação do evangelho. E podemos sim ouvir a voz do Espírito Santo dizendo que quando eles entristeceram o Espírito Santo, quando a liderança, talvez na geração seguinte, ou já no final da vida do apóstolo Pedro, em algum momento, essa liderança começa a aceitar a má obra e não exigir a verdade e a justiça, como Pedro fez com Ananias e Safira, o Espírito Santo se entristece e a igreja perde a sua força. E perde também a sua bênção, porque essa é a palavra de Deus aqui em Deuteronômio. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, como Pedro executou ali com Ananias e Safira, então sem desvio de verba, sem perversão, sem maldade, sem mentira, sem engano, sem roubos. Então, ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, andando em verdade e em justiça em todo o tempo, aí o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Então não é só criar algum movimento, vamos criar um discipulado e a igreja vai multiplicar. Não. Vamos andar em justiça, guardar os juízos, falar a verdade, cumprir a palavra de Deus, lembrar do necessitado, lembrar do pobre, perdoar, amar, dar esmolas, fazer o bem. Não é porque a outra igreja defende isso que nós vamos dizer que está errado só para destruir e ocuparmos o lugar dela e mentindo falarmos o engano de que eles estariam errados para que nós pudéssemos ocupar o lugar dele. Quando isso agora, nos últimos tempos, é proclamado, através da comunicação, da multiplicação das mensagens, da internet, de todos os meios que foram criados, quando isso se espalha, é claro que está errado, fica claro, agora está visível. O que era falado lá dentro do templo, lá dentro da congregação, da casa, e ninguém ouvia muito bem, não sabia direito o que se passava lá dentro, quando isso é exposto, então, como diz a palavra de Deus, essa loucura fica clara de que está errado, de que não é isso que está na palavra de Deus. E que não importa do seu fundador que você tanto defende, da sua família, está errado. É muito comum que a criança, ela acredite que o seu familiar, que a sua casa é a melhor do mundo.
está tudo certo. E que se o seu pai e sua mãe têm alguma inimizade com alguém, a outra pessoa está errada. A sua casa está sempre certa, você nasceu ali, você ama a sua casa. Mas quando você deixa de ser menino, quando você cresce, você percebe que não é assim. Que cada um tem a sua parcela de culpa, de erro, e que a verdade que liberta é esse poder do Espírito Santo, não é essa verdade de cada um. A sua verdade do seu querer, do seu interesse pessoal, particular, familiar. Que ali está a mentira, ali está errado, ali está cada um querendo prevalecer sobre o outro, mas sem entendimento, sem realmente andarem na luz, na verdade. Mas quando vem a glória de Deus, o conhecimento de Jesus através do batismo com o Espírito Santo, então aí sim você vai se libertar dessas ideias de criança, de menino, de menina, e vai falar a verdade. Então vai conhecer a verdade vai te libertar. Aí sim você poderá corrigir os erros e dizer, olha, a minha família esteve errada, o meu pai esteve errado, a minha mãe esteve errada, mas agora o Senhor, o Deus da glória, nos revela a verdade. Nós temos que andar nessa verdade, nessa justiça, neste conhecimento da glória de Deus. Isso é até uma reforma da família, reforma da casa, como é a reforma da igreja. Conhecemos a verdade e a verdade nos liberta para guardarmos, cumprirmos os juízos, os mandamentos, os estatutos de Deus, a vontade de Deus, o mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, conheça a verdade, seja liberto, ande na luz, seja mais um a anunciar essa nova reforma na igreja cristã para a glória de Deus, para que o conhecimento da verdade, do amor de Deus, possa cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.